Bom dia, alunos do oitavo ano. Bom, na nossa aula de hoje, nós vamos dar início ao terceiro módulo do terceiro bimestre do capítulo 8, Primeiro Reinado. E o que foi o Primeiro Reinado? É a época em que o Brasil foi governado por Dom Pedro I. É o período que foi marcado, esse período ele foi marcado pela política autoritária de Dom Pedro I e também pela insatisfação da população com esse autoritarismo do imperador Dom Pedro I. Uma outra coisa, o período do Brasil Império, ele começa em 1820 e vai até 1889. Melhor dizendo, 1822 a 1889. Então, em maio de 1823, o imperador Dom Pedro I ele vai convocar uma reunião para elaborar a Constituição do Brasil. Essa Constituição ela vai ser elaborada por senadores e deputados brasileiros que, de certa forma, vão limitar o poder do imperador. E, ao perceber isso, Dom Pedro I ele anula a primeira Constituição, que é a Constituição de 1823, e ele impõe uma nova Constituição. Dessa vez, ele vai escolher 10 pessoas da sua inteira confiança e vai encomendar uma nova Constituição ao seu molde, ou seja, levando em consideração os seus interesses. Essa nova Constituição, ou a Constituição de 1824, ela vai dispor de 176 artigos. E, dentre esses artigos, o que está mais em destaque, os principais itens da Constituição de 1824, é o voto censitário, o poder moderador, o Estado confessional e a manutenção da escravidão. Então vamos lá. Como funciona esses itens? Ou como funcionavam esses itens? O voto censitário, o que era? Somente homens acima de 21 anos, e esses homens, eles eram homens ricos que poderiam votar. E o poder moderador? O poder moderador foi um quarto poder atribuído a Dom Pedro I, já que a Constituição já existiam os 3 poderes, que é o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Mas foi concedido a Dom Pedro I um quarto poder, onde além dos 3 poderes, vai estar concentrado nas mãos de Dom Pedro I o quarto poder, que é o poder moderador. E o que era o Estado confessional? Agora, os brasileiros eles devem seguir o catolicismo e devem confessar-se católico. O que é isso, gente? Nada mais foi do que a oficialização do catolicismo
como religião oficial do Brasil. Ou seja, Dom Pedro I ele vai oficializar que no Brasil, a religião oficial do Brasil é o catolicismo. Porém, a igreja ela vai ficar submissa ao Estado, certo? E na Constituição de 1824 vai se manter, né, a escravidão. Ou seja, o escravo ele vai continuar a ser visto como um produto desprovido de qualquer valor humano, apenas econômico. Por que ele vai estar desprovido de qualquer valor humano? Porque o escravo ele não vai ser visto como gente, como ser humano, e sim como um objeto que ele vai dar sempre, ele está ali para dar lucro ao patrão. Seja esse patrão um grande latifundiário, um grande agricultor, né? Ou qualquer outra pessoa de classe média alta, da elite brasileira. E o poder moderador? Ora, é através do poder moderador que Dom Pedro I ele vai passar a fazer o quê? Ele vai passar a nomear juízes, presidentes das províncias, senadores. Quem eram os presidentes das províncias? Era o que hoje nós conhecemos como os governadores, né? Por quê? Porque pouquíssimos homens ricos eles votavam apenas nos deputados. E agora, com o poder moderador, né, Dom Pedro I ele poderia fechar o legislativo quando ele desejasse. Vamos supor, o que é o legislativo? O legislativo é a Câmara dos Deputados, é o Senado Federal. Então, se alguma coisa, uma lei, contrariasse Dom Pedro I, ele poderia fechar o legislativo. Fechou, acabou. Então, esse quarto poder, é um autoritarismo de Dom Pedro I. Lembrando, gente, que na Constituição de 1824, nem os índios, nem os escravizados africanos tiveram sequer uma política que o inserisse na sociedade. Por quê? Porque eles não eram vistos como seres humanos que eles pudessem ter seus direitos. Então, eles eram tidos como objetos. Por exemplo, Dom Pedro I ele vai conceder, ele dá direito de caçar os índios e escravizar os índios também. Certo? Como eu falei no início da explicação, também no primeiro reinado vão surgir algumas rebeliões, né? E está em destaque duas, né? Em 1824, a rebelião denominada de Confederação do Equador. O que foi isso? É que a sociedade pernambucana e algumas outras províncias, né, elas vão proclamar a independência do Brasil. Ou seja, a partir do autoritarismo de Dom Pedro I, e esse movimento, a Confederação do Equador, ela vai ganhar pensamentos republicanos. E com isso, eles vão criar um movimento emancipalista, ou a emancipação do Brasil, a separação, né, de Pernambuco e de outras províncias do resto do Brasil. Então,
a Confederação do Equador, foi a reação de Pernambuco, da sociedade pernambucana, da elite pernambucana, melhor dizendo, frente ao autoritarismo de Dom Pedro I e também por conta dos pesados impostos que eram concedidos, né, a essas províncias. E aí o que vai acontecer? Eles vão copiar a Constituição da Colômbia, que era o país recém-formado, né? E eles vão ter como líder, seu principal líder, o Frei Caneca, um dos construtores, né, desse Brasil republicano, pelo menos ideologicamente. Só que essa rebelião ela vai ser firmemente reprimida. Então, Dom Pedro I ele reprime de forma exemplar, punindo todos os líderes da Confederação do Equador com a pena de morte. Todos ou vão ser fuzilados ou vão ser enforcados. E a outra revolta é a Guerra da Cisplatina, de 1825 a 1828. E o que foi a Guerra da Cisplatina? Né? Os cisplatinos da banda oriental, né, eles vão fazer guerra contra o Brasil, eles ganham e vão proclamar a independência do Uruguai. Só que, antes do Uruguai ser Uruguai, a Cisplatina foi um território anexado, conquistado e anexado pelos brasileiros. O que acontece? Os cisplatinos, insatisfeitos com o autoritarismo, insatisfeitos com os costumes brasileiros, eles não aceitavam os costumes brasileiros, principalmente a língua, eles falavam castelhano, e eles não aceitavam a imposição de falarem português. E eles vão se rebelar e vão contar com a ajuda da Argentina. Por que a Argentina ela vai se aliar aos povos, aos habitantes das Cisplatinas, ou seja, aos cisplatinos? Porque a Argentina ela tinha interesse em anexar esse território às suas terras, aos seus territórios, ao território argentino, melhor dizendo. Então, os cisplatinos e os argentinos vão se unir e vai começar uma guerra. Nessa guerra, o Brasil ele vai ter uma perda muito grande em dinheiro, uma perda em vidas, né? Os gaúchos eles vão perder as terras no Uruguai, porque já tinha na Cisplatina tinha muitos estanceiros. O que são isso? São os fazendeiros, né? São aquelas pessoas que tinham grandes estâncias, que fabricavam, que produziam charque, a carne charqueada. Então, com isso, né, vai gerar uma impopularidade do governo, uma impopularidade do imperador. Fica um desprestígio, os gastos, mais a impopularidade do imperador. E aí, para piorar, o imperador está enviando dinheiro, então vaza a informação que Dom Pedro I, imperador do Brasil, ele envia para Portugal remessas em dinheiro, né? Remessa grande em dinheiro. Nesse mesmo período, vai ocorrer a morte de Dom João VI, que é o pai de Dom Pedro I, né? E isso vai gerar o processo de abdicação do trono. Por quê? A questão do trono português. Após a morte de Dom João VI, o trono português
legitimamente pertence a Dom Pedro I. Porém, Dom Pedro I ele já é imperador no Brasil, ou seja, ele mora no Brasil. E aí o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma articulação política e ele vai repassar, ou vai passar o título, o trono, melhor dizendo, à sua filha, Maria da Glória. E ela vai receber o título de Rainha Regente. Porém, vai ter um problema. Por quê? Porque ela é uma criança que só tem 7 anos. E aí que Dom Pedro I ele se aproxima de seu irmão, Dom Miguel, que ele está exilado, cumprindo pena em um exílio. E fecha um acordo e Dom Miguel assume o trono de Portugal até a maioridade, né, de Maria da Glória. Dom Miguel assume como regente, né? Só que Dom Miguel ele aplica um golpe e ele toma o trono de Maria da Glória. Esse golpe ele vai gerar o quê? Ele vai gerar uma guerra civil entre Dom Pedro I, que defendia a sua política, né, os liberais, as suas políticas liberais, pelo menos lá em Portugal, porque aqui no Brasil ele defendia o autoritarismo, né, o absolutismo, o autoritarismo, e já Dom Miguel, com os seus simpatizantes, os miguelitas, ele vai defender o quê? O retorno do absolutismo, o rei como a figura divina, né? O legítimo representante de Deus na Terra. Pois bem, aquela questão, né, do desgaste da imagem de Dom Pedro é se a elite brasileira toma conhecimento, né, que Dom Pedro ele estava mesmo enviando muito dinheiro para Portugal. E preocupado com a guerra, inclusive enviando dinheiro do Brasil para Portugal, que era a Guerra Civil. As elites brasileiras, temorosas, né, com o retorno de Dom Pedro a Portugal e o Brasil voltar-se a ser colônia. E aí Dom João vai ser o quê? Dom João vai fazer um acordo com as elites, né, para voltar para Portugal, porém Dom Pedro, vai deixar quem? Vai deixar o seu filho mais velho, né, como príncipe regente do Brasil. Né? Só que tem um porém, é uma criança de 5 anos de idade, né? Não tem poder de governar nada. E aí o que ele vai fazer? Dom Pedro I vai deixar regentes, né, tutores políticos tomando conta do Brasil até que o seu filho tenha a maioridade e assuma como imperador do Brasil. Então, em 1831, ou seja, 9 anos depois da independência, vai ocorrer o retorno de Dom Pedro I para Portugal. Por quê? Porque ele vai assumir o trono, uma vez que ele vence, né, o seu irmão, Dom Miguel, ele vai assumir o trono. E, meus queridos, nós vamos ficando por aqui nessa nossa primeira aula, né, em agosto, mês de agosto. Eu desejo a todos vocês um excelente dia, né? E até a nossa próxima aula. Tchau, um abraço.